Olá, pessoal! Olha só, chegamos ao final de 2022. A Alternativa no Ar foi criada para todos vocês. Eu e toda a equipe da Alternativa no Ar queremos agradecer o seu carinho, a sua dedicação por ter nos acompanhado durante todo esse período. Queremos também agradecer a todos os nossos convidados que dedicaram o seu tempo e compartilharam conosco as lindas histórias de sucesso. E para a gente relembrar esses momentos, vamos assistir agora uma retrospectiva com todos os nossos convidados. Então, é com vocês. E descobrindo, assim, com muito orgulho, né? Sim, com certeza. De ser brasileiro, né? Exatamente. De ter essas diferenças. E que a gente... também carregar essa cultura, né? Que nossos avós trazem, né? Então, dessa experiência que eu tive no Japão, eu pude tirar o melhor que eu aprendi do Japão. E pude ver o quanto a gente pode fazer essa integração, né? Das coisas boas que o povo brasileiro tem, da alegria, da espontaneidade... Exatamente. Do jeito brasileiro e, ao mesmo tempo, o quanto o japonês é diferente, né? O disciplinado, metódico, responsável, né? Respeitoso. Sim. E ver, puxa vida, que legal poder ser descendente e poder entender esses dois lados. Sim. Né? E trazer justamente essas coisas positivas, né? Tanto do brasileiro, que tem, como você falou, o calor humano, que é muito importante, que o brasileiro acho que é conhecido no mundo todo, principalmente desse calor humano, a receptividade que tem com as pessoas, com os estrangeiros. O brasileiro, né? Já chega abraçando, né? Já tem esse costume. A gente fala, aqui no Brasil um estrangeiro chega, senta num bar, daqui 2 horas ele tá comendo churrasco na casa do cara lá, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui responsável no Brasil, como parlamentar, como deputado federal, do evento do centenário de imigração japonesa na Câmara dos Deputados. Então eu fiz um requerimento para o presidente da Câmara solicitando uma sessão de homenagem ao centenário de imigração. E lá nós recebemos o príncipe herdeiro Naruhito, que hoje é o imperador. Sim. Né? Então você sabe, né, que no Japão as pessoas, quando chega um príncipe, um imperador, eles abaixam a cabeça. Eles não têm essa informalidade. E a gente organizou esse evento e nós entramos numa quarta-feira nobre na Câmara dos Deputados com o príncipe herdeiro. Certo. Fizeram uma fila e os parlamentares brasileiros dos dois lados, né? Certo. E é engraçado, né? A gente é respeitoso, mas tinha deputado que chegava dando tapinha nas costas do príncipe, né? Ô, príncipe, tudo bem? Não é como se fosse amigo de muito tempo, né? Então, essa é a espontaneidade do brasileiro. Né? E que o pessoal gosta, né? Gosta. A primeira, assim, pode até ter um impacto, mas depois ele o japonês deve ter ficado impactado, né? Mas é a forma do brasileiro. Exatamente, né? Que é um lado muito positivo, né, do brasileiro, né? Esse lado, né, de você ter esse calor humano e você carregar, né, a gente tem essa oportunidade, né, de carregar esses dois lados, né? E nesses 30 anos de carreira, né, que você está comemorando aí, assim, quais saldo que você vê, assim, quais são os maiores desafios que você teve nesses 30 anos? Mais difícil foi realmente o início da carreira. A gente sempre sofre mais pelo desenvolvimento, né, mesmo assim. A gente acaba não tendo muita oportunidade. Eu acho que hoje, se eu tivesse que me profissionalizar no Japão, né, eu estaria muito mais experiente, ia estar mais confiante, né? Na época eu era muito nova e a gente não tinha, né, esse recurso que a gente tem hoje. Sim, né? Informação, né? E era tudo muito distante, muito longe. Então eu acho que seria mais madura, porém, né, também se eu tivesse que fazer isso hoje, eu não estaria casada, eu não teria minha filha. Exatamente. Né, eu não teria criado esse vínculo, né, de família. Então, o mais importante para mim hoje é a família. Bom, Lúcio,
tem muita coisa aqui da sua vida que depois a gente quer saber. Tem umas histórias até diferentes que a gente vai estar falando aqui. Mas me conta aí, como é que aconteceu de você ser o primeiro cara a vestir uma fantasia do Jiraya, que na época fez muito sucesso e você parece que nem conhecia o Jiraya? Não conhecia o Jiraya. Eu dava apoio para uma companhia de vídeo chamada Video Company. Sim. Numa ocasião, um dos fornecedores de VHS fez esse convite, mas era uma questão de só tem algumas horas para você decidir, vai amanhã ou não. Aí eu fui pedir licença para a locadora, fui e acabei ficando. Foi o Jiraya sem saber quem era o personagem. E o Jiraya, assim, né, já naquela época quando você se vestiu, já estava passando já em todos os canais? Eu nem sabia, mas parece que já estava negociado com a Manchete, mas o lançamento deles, juntamente com Lion Man e Giban, era em VHS. Ah, olha que legal. E como é que foi assim a reação quando você ia para as ruas, né, vestido com a fantasia do Jiraya? Quando eu fiz essa apresentação do Jiraya, a gente não saía em rua. Ah, não saiu? Não, só com Cybercops. Com Jiraya era uma stand da Top Tape, que eu fiquei sabendo recentemente que é do Toshi, né? Toshi? É, do Toshi. Oh, é? Eu não sabia. Uhum. Fiquei sabendo recentemente. E recentemente também fiquei sabendo que o uniforme, o capacete foi refeito aqui no Brasil. Teve danificaram essa peça, mas o resto é original. Mas hoje, nós temos até hoje, né, muitos fãs aí sim, do os Jiraya, cosplay, né? E também temos um amigo em comum até, que tem uma foto aí que eu vi aí, do nosso amigo, né, Diogo Miyahara. Ele que canta, né, as músicas do Jiraya, e também ele ficou muito conhecido nesse mundo, né, do anime, cantando música do Jiraya, né? Não só ele, mas tem youtubers que gravaram a música do Jiraya, Cristiano Dias, eu não lembro se o nome era esse, eu não vou mencionar o nome, mas em todo caso, há vários cantores que gravaram Jiraya, eu acho muito emocionante. É, muito legal. E as inspirações suas, nas suas letras, né? Uhum. Você inspira no quê? Quais são os temas que você inspira as suas músicas? Esse tema do Baile de Tóquio, acho que não, né, quem imaginava essa pandemia acontecer? Ninguém. Porque tinha bem expectativa, todo mundo veio para Tóquio, sim, abriu a porta para todo mundo, mundial, sim, para Tóquio 2020, né? Sim, Olimpíadas, sim. né? Olimpíadas, sim. Por isso, eu canto Seja Bem-vindo, Baile de Tóquio. E também o tema, tipo, apresentação comigo, como oi, bom dia. Agora Tomohiko tá na área, mas sim. Só Heikapo é happy. Heikapo é happy. E vim de Tóquio, Japão, Ohayou Tamo-jun. Esse tipo Japão funkeiro, alguma coisa. E jogo de palavras tinha, como... Joy-san, você sabe como falar máquina de lavar em português? Máquina de lavar. Máquina de lavar em português. Em português? Não, em japonês. Sentaku. Sentaki. Esse é senta aqui. Senta aqui. Sim. Por isso eu canto. Vem cá. Senta aqui. Vem cá. Aí Nihonjin vai falar assim, senta aqui, acho que tá falando do sentaku, né? Do máquina de lavar roupa. Entendi. Isso. Esse é tipo, só jogo de palavras. Sim, para dar, assim, duplicidade de entendimento, né? Você fala, né? Entendi. Não é muito tema, mas... Não. Tem tema, mas sim. Mas nesse segmento, né? Como é que você chegou? Você voltou do Japão, fez essas indevidas. Como é que começou? Qual foi a primeira loja que você viu? Como você pensou, né? Em começar nesse segmento de distribuição? Então, eu comecei com uma conveniência aqui, um combine, porque lá no Japão tem muito combine, né? Tem então, bastante, né? Eu me espelhei nisso daí. Toda esquina, Sacro-Quê, Walmart. Isso, o combine lá, né?
E lá você paga a conta, faz tudo, né? Sim. E eu falei, eu vou levar isso aqui. Aí quando eu cheguei em 2004, né? Eu falei, eu vou colocar a conveniência com recebimento de conta, né? Enfim, vários serviços. Vários serviços. E eu não ganhava nada com isso. Ganhava acho que 12 centavos por autenticação. Era muito mínimo, né? Sim, sim. Só que na época, a loja faturava, um exemplo, 30 mil reais. Uhum. Com esse correspondente bancário, Sim. ele passou a 100 mil, 150 mil de faturamento. Nossa, interessante. Gerou fluxo na loja. O serviço que você criou, baseado no que você aprendeu no Japão, gerou fluxo. E eu fiz um diferencial também. Os bancos recebiam até as 4 horas, até as 16. E eu ficava até as 9 recebendo conta. Então o pessoal saía, né, do serviço, passava na minha loja e formava aquela fila, né? Foi o diferencial que você criou. Então, exatamente. Mas você vê que interessante, né, Walter, que no Japão, né, no caso do Edson aí trabalhou no Japão, ele vivenciou, né, lá a vida e os benefícios, né, assim, o cotidiano, né, que as facilidades que o Japão traz, e você trouxe essa ideia, implantou num segmento de distribuição e ainda incluiu essa necessidade, né? Ele procurou a necessidade das pessoas. Atender a necessidade dos clientes dele. Foi nessa época aí que você foi comer e ela não... Você falou que ela não gostava muito. Não gostava. Ela não gostava de misorame. Misorame. Ela falava assim, parece macarrão com misoshiro, né? Só que assim, o que eu gosto de falar, né? Não existe comida ruim, existe comida mal feita. Então, né, se você comer em algum lugar que você não gostou, não é muito estranho centenas, milhares de pessoas gostarem de uma comida e você não gostar. Eu acho assim, sabe? Se for muito bom, você vê aquela fila, né? De horas e horas, porque lá ficava umas 2 horas de fila, né? Caramba! Então eu ficava pensando, né? Para pensar friamente, se tem muita gente comendo ali... Tem alguma coisa especial, né? E a gente agora quer saber, né? Que justamente você conheceu, né? Provou o lamen, né? O lamen de miso, que é, para quem não conhece, né, o miso é a pasta de soja, né? E o Misoya é a rede, né? Uma rede de restaurante, a marca, né? De uma rede de restaurante muito famosa lá no Japão, né? Isso. Na verdade, o Misoya, ele é conhecido apenas no exterior, como esse nome, né? No Japão, ele leva o nome do fundador, né? Ele é o idealizador dessa rede. Na verdade, os pais, né, o nome lá no Japão se chama Tadokoro, que é o sobrenome do fundador, Shouten, né, que é o nome da loja. Tadokoro Shouten, o nome. E só no exterior deve ter em vários países, né? Tem em vários países, né? Estados Unidos, só nas maiores capitais. Itália, Milão, Estados Unidos, Nova York, Chicago, Vale do Silício, Canadá, Toronto, Vancouver, são 6. E no exterior é conhecido como Misoya, que significa, na verdade, como se fosse uma casa de miso. Fábrica, uma fábrica de miso, né? Sim. E no Japão, Tadokoro Shouten. Tem totalizando aproximadamente 160 lojas hoje no mundo, né? Uau! Ele foi fundado em 2003. E hoje eu acho que tem 160 lojas. E agora eu estou trazendo a primeira loja aqui no Brasil. Do Brasil. Quando eu voltei do Japão, eu e a Quinha, eu falei assim, Quinha, agora o que vai ser, né, meu? Nós estamos voltando e tal, né, meu? Aí nós chegamos, tava a Miss, não lembro se era Miss Colônia ou a Miss Nisei. Tava no mesmo voo que a gente, ela e a irmã dela. Aí nós pousamos e tal, aí tinha um monte de repórter, um monte de gente lá. Aí a menina falou assim pra ela, olha, nossa, quanta gente pra te receber, né? E eu lá falei, putz, é mesmo, quem é essa menina, né, meu? Aí eu escuto mas quem é ela? Falei, ela foi a Miss Nisei. Falei, legal, né, meu? Só que quando eu saí no saguão, o Joey, o repórter veio todo mundo pra mim. Falei, cara, aí eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Aí veio meu pai, veio o Nelson, veio a Suzana. Nem você imaginava, né? Não.
Eu imaginava eu descendo do aeroporto e tá tudo certo. Entendi. Aí eu olhei assim, a menina a menina passou batida lá. Ixi, mano, acho que não era comigo. Mandei muita risada aquele dia lá. Mas, coisas que e depois acontecem, você fez vários né? shows, né? Você fazia shows em todos os lugares, tanto inclusive que foi nessa época também que a gente começou, né, a ter uma amizade maior. Sim. Foi quando existiam os concursos, né, da Miss Colônia, pelo Brasil todo, e o saudoso e amigo da gente, que era o William Kimura. O gordo, né? O gordo, ele era muito assim... Dedicado. Dedicado. E ele me trazia, né, naquela época, que eu cantava pop, justamente Itiman Konenwai do Saidion Hideki, né? Exatamente. E a gente cantava, né? Eu me lembro tanto que a Karen também. A Karen era o estilo Enka, você, o estilo romântico, o Newton também, Maru Bayashi. O Massal também. Ele era pop, também pop. E eu também cantava pop. E a gente teve oportunidades aí, fazer muitos, né, shows juntos, né? Nossa, cada encrenca que a gente teve, né? Eu me recordo, gente, olha, uma experiência bem engraçada que nós passamos, foi lá no Miss Rio de Janeiro. Né? Foi boa mesmo. Essa no Rio de Janeiro, porque, gente, a gente saiu... Eu lembro que a gente saiu lá na Cinelândia, cara, andando a pé, né? A pé lá na Cinelândia, fomos lá pro auditório. Aí chegamos lá atrás, todas as meninas se trocando e tal, não sei o quê. E falando, e onde tem camarim pra gente se trocar? O cara chegou, eu lembro muito bem. Eu não lembro de quase nada, mas disso eu lembro. O cara chegou pra mim com cara de preocupado, falou, Norio, Joey, não tem camarim, cara. Não tem camarim. Aí eu já ia dar falei, pô, como que não tem camarim, cara? Ele falou, você se importa de se trocar com as minas? Claro que não, cara. Pais vieram do Japão para trabalhar e fazer assentamento no Brasil, na comunidade Aliança, né? Eles comentavam com o senhor mais ou menos como é que foi a vinda deles para cá? Na verdade, eles nunca comentaram realmente a história da vinda deles, tá? A comunidade da Aliança, né, nós somos 3 alianças. Tá? A terceira aliança é a comunidade denominada bairro Toyama. Né? E após a guerra, na verdade, tornou-se bairro da terceira aliança porque não poderia ter o nome japonês numa comunidade. Ah, sim. E o bairro da terceira aliança, na verdade, houve um loteamento, né? E cada lote foram comercializados lá em Toyama. Então, os provincianos que migraram ao Brasil já vieram como proprietário de terra. Olha, é uma grande honra, né? Que já é uma coisa, um movimento bem diferente, né? Do que aqueles que vieram não tinha nem terra da praia. Eu lembro que minha avó comentava que nós somos diferentes. Nós viemos como imigrantes, mas proprietários de terra, e cada um comprou sua passagem, né, para vir ao Brasil. Não era um benefício que o Estado de São Paulo, né, no início deram para trazer os imigrantes do Japão ao Brasil. Isso foi logo no início da imigração ou foi depois de alguns anos que começou a imigração japonesa? Na verdade, eles vieram em 1927. 27. 27, né? São quase 20 anos após o início da imigração, né? Exatamente. Entendi. E a história toda que eles contavam que no Brasil realmente tinha uma árvore que dava ouro. Que é o café. Era o café. Então, eles comentam que era grande sonho, né, vir ao Brasil, fazer o seu dinheiro e retornar ao Japão. Sim. E naquela época, quando eles chegaram, também pelas fotos que a gente vê, né, da imigração, que fala assim, esse aqui é a sua área, só que era mata virgem, né? Lá também era assim, não? Exatamente. Então, quem comandou a vinda foi meu avô. Seu avô? E meu pai estava com seus 18 anos, né? Sim. E minha avó, acho que 39 anos, com 5 filhos, né? E eles vieram para cá, né? E eles vieram na segunda turma. Certo. A primeira turma era a turma pioneira para abrir a picada, né? Para fazer desbravaram mesmo, né? Desbravar. Então, meu avô com seus filhos vieram, né, da segunda leva. Segunda leva. E, infelizmente, meu avô, né, faleceu logo depois. Veio em 1 ano e meio, ele acabou falecendo.
Mas de alguma doença que ele adquiriu? Eu acho que seja maleta. Né? Maleta, né? Tá certo? Então ele deixou toda a família, né, na Mata Virgem. Caramba! Né? E os filhos eram tudo novos ainda? Então, meu pai estava com 18, né? 18. E minha tia caçula com seus 11 anos. Né? Nossa Senhora! E tinha 2 mulheres, né? E meu pai e o meu tio, que era seus 13 anos. Por aí. O seu pai era Chonan, que seria o filho homem mais velho, então ele teve que tomar à frente toda essa responsabilidade, né? Na verdade, ele tem que desmatar, né? Caramba! É a Mata Virgem. Sim, e lá naquela região, eram árvores enormes, que tinha diâmetro aí de quase 1 metro, né? A gente já viu algumas fotos, né? Realmente é incrível, né? A gente imaginar hoje, né? Derrubar uma árvore daquele tamanho com equipamentos, né? Tudo braçais, né? Eu via um pedaço da mata sendo cortada, acho que tinha uns 7 anos, mais ou menos, né? E a gente queria subir, né? No tronco caído, a gente não conseguia. Não conseguia. Nossa, isso ele deitado, né? Deitado. De tão alto, né? Isso, então a gente tinha que ir lá na ponta da árvore para subir. Caramba! Era brincadeira de criança, né? E vocês eram em quantos irmãos? Então minha família é 10. 10 irmãos? 10 irmãos. Caramba. E o senhor começou logo cedo, né? Que na época, até essa questão de ter muitos filhos, né? Era também um dos motivos, assim, os filhos acabavam ajudando também os pais a trabalhar. Isso, então a tristeza é férias escolares. Né? Hoje em dia, férias escolares é hora da brincadeira, do passeio, visita a shoppings, né? Mas naquela época, férias escolares significava ir para a roça. E Raquel, eu sei que você já teve muitos casos, né? Você já são 10 anos de polícia civil, além da presidência. Mas quais foram assim, os casos que te mais marcaram? Olha, tiveram casos que me marcaram pelo nível da crueldade e da barbaridade em que um ser humano é capaz de chegar. Aliás, eu nem falo que é um ser humano, é uma pessoa completamente desprovida de sentimento. Situações em que, por exemplo, um pai manteve em cárcere privado a própria filha durante 3 dias, praticando todos os crimes sexuais contra essa menina, menor de 14 anos. A situação não era de flagrante, ela conseguiu fugir, e quando ela foi até a delegacia de polícia, nós conseguimos ir até a casa desse crápula, desse criminoso, e ali ele confessou a prática de todos os crimes. Representamos por uma prisão temporária que foi concedida e depois convertida em uma prisão preventiva, e ali ele foi mantido preso. Ele não saiu da delegacia, foi direto pra cadeia. Até emocionado assim, porque muitas vezes isso serve também até para as pessoas que estão assistindo, né? Sim. Eu converso com primos meus e eu falo, caramba, o Japão é tão bom, mas assim, eu lembro, toda vez que eu me aproximo da comunidade, eu lembro do meu pai, sabe? Sim. Meu pai faleceu faz 1 ano. E aí meus primos lá no Japão falam, mas o Japão tá difícil, tá complicado, a gente que trabalha em fábrica, é um desespero, é tudo a mesma coisa e tal. E aí quando eu converso com meus primos aqui no Brasil, eles falam, mas aqui no Brasil e tal, nunca tá bom. Uhum. Sabe, nunca tá bom. Quando você tá no Japão, tá ruim o Japão. Quando tá no Brasil, tá ruim o Brasil. Nunca tá bom. Só que depois que meu pai faleceu, parece que, assim, tudo que ele me falava hoje faz sentido. Sabe, Joey? Todos esses dias, assim, eu convivendo com a comunidade, eu vejo o quanto essa comunidade é rica e o quanto a gente tem que valorizar todas essas coisas, sabe? Porque a gente olha para a vida do próximo, carro importado, carro de milhões, já tive, desde criança. Casa de milhões, eu tenho. Todas as coisas, fama, eu tenho desde sempre. Mas, assim, eu pegaria qualquer coisa de tudo isso pra ter mais um dia com meu pai, mano. É isso que eu luto e quero compartilhar com outros jovens, que assim, a gente precisa valorizar tudo que a gente tem hoje. Sim, exatamente. Sabe? Então, assim, eu não percebi o quanto meu pai tava envelhecendo, sabe? Toda vez que eu entrava em casa, eu falava, caramba,
Meu pai cabelo branco e tal. Pô, eu queria ter mais um tempo com ele, sabe? Hoje eu valorizo muito a minha mãe, que eu me preocupo com ela e vejo o quanto que ela já não tem tanta disposição pra fazer as coisas. Ela não tem tanto... E assim, eu quero ir pro Japão para criar os meus filhos lá, para mostrar para eles. Eu sei que a juventude hoje não abraça tanto isso e não valoriza tanto os mais velhos como valorizavam antes. Mas assim, eu quero estar num país para mostrar o que o meu pai me ensinou, sabe? Porque o que o meu avô ensinou pro meu pai, eu quero passar pros meus filhos também, sabe? Então assim, todo mundo, todo lugar que eu tô passando, as pessoas vêm falar, mas o Japão não tá como antes e tal. Mas assim, eu quero estar perto da minha cultura, sabe? Eu quero estar perto da cultura que fez eu ser o que eu sou hoje e valorizar o que eu tenho hoje, sabe? Que não são os bens materiais. Com certeza. É a família, sabe? É a família. Me entristece demais, Joey. Eu me lembro... Ver pessoas... Me lembro do seu Nelson, né? Seu Nelson, seu isso. Nelson, me lembro do seu Nelson, né? Que ele sempre estava te acompanhando. Que acho que é uma coisa que eu admiro bastante. Que seus pais, né? Sempre te apoiaram aí desde, né? Desde pequeno. E a falta, né? Que deve estar fazendo, né? E a gente sabe também que realmente, às vezes, a gente tem tantas coisas, né? Em volta da gente, no dia a dia, e fica nessa loucura, essa vida louca que você teve, até de repente essa fase louca que você teve, né? E aqueles poucos momentos que você talvez poderia estar curtindo de outra forma, né? Você acabou curtindo de outras, né? E depois você, de repente, né? Seu pai não está presente, e fala, caramba, quantas coisas eu podia ter vivido mais. Ô, Joey, eu lembro, tipo, de detalhes, sabe? Tipo, e meu pai contava, assim, o tempo que ele ficou comigo lá no Nihon. Ele falava, minha vida trabalhando lá em obra era difícil, filho. Mas, assim, eu tinha sua mãe, eu tinha você. E mesmo com todas as dificuldades, a gente tinha o amor. Então, o amor, ele supera qualquer dificuldade, sabe? E eu lembro, Joey, que nos momentos mais difíceis financeiramente... Porque uma coisa, Joey... a pessoa nunca ter, né? E a pessoa olha e fala assim, caramba, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou ter... Outra coisa é você perder tudo, sabe? E eu cheguei nesse nível de perder tudo. E eu lembro que eu cheguei em casa envergonhado, porque eu que bancava tudo. A parte financeira era minha. Eu tinha essa responsabilidade sobre a minha família. Eu cheguei em casa um dia e envergonhado, sabe? Sem honra nenhuma. Sentei na mesa e falei, desculpa, pai, que eu não tô tendo dinheiro pra pagar as contas. Aí meu pai falou assim, quando a gente era pobre e não tinha nada, você era infeliz? Eu falei, não, era muito feliz. Ele falou, então, se você perder tudo e a gente tiver que voltar no mesmo lugar, você vai estar infeliz? Eu falei, como assim? Ele falou, se a família estiver unida e forte, a felicidade tá ali. Exato. A felicidade não tá nas coisas que a gente conquista, sabe? E essas coisas eu guardo muito dentro de mim e, assim, é muito forte. Toda vez que eu vou nos eventos e olho cada coroa, assim, japonês, eu lembro do meu pai, sabe? É difícil pra caramba, não sei... As pessoas aí que assistiram já perderam algum parente Covid. Lá no Japão, hoje não, mas há 27 anos atrás, quando eu abri a empresa, você tinha que ter o capital de giro de $30 mil para começar a empresa. Caramba, que $30 mil, uns 3 milhões de ienes, é isso? Não, $30 mil é 3 milhões. 3 milhões de ienes. É para abrir Yugen, né? Que é uma empresa de pequeno porte, no caso, né? Sim. E Kabushiki Gacha você precisava de $10 mil mais ou menos. $10 mil. Né? E aí se eu continuasse trabalhando em fábrica, eu não conseguiria ter esse capital para mim começar. Então a gente sempre tinha uma época dos DKC aqui no Japão que falava assim, olha, lavava a bunda de sumotor e dá dinheiro. Então essas coisas assim, tipo lavar cadáver, dá dinheiro. Olha, eu sempre ouvia falar dessas profissões que ganhavam muito dinheiro, mas eu nunca ouvi falar de alguém ter feito isso. Realmente, eu também não, mas eu fui atrás, né? E por ser brasileiro também já tem uma certa barreira, tá? Para esse tipo de serviço. E aí eu fiquei sabendo que serviço de alto risco, o salário é bom. Eu fui atrás. E por coincidência tinha um vizinho
que trabalhava nesse serviço fazia ligações de alta tensão em torres. As torres tinham mais ou menos 130 metros, 70 metros, quando baixa 30 metros, né? Quando muito alto até 1 quilômetro, porque era de uma montanha a outra e tinha um penhasco, assim, Nossa né? E muitas vezes você tinha que sair equilibrando no fio para colocar... Mas você subia lá em cima da torre? Sobe lá em cima da torre, às vezes tinha elevadores, às vezes tinha que subir no braço mesmo, mas era um salário... Sim, que se eu continuasse trabalhando em fábrica, eu jamais conseguiria. Tanto é que em 2 anos eu consegui juntar uns 30 mil dólares. No segundo mandato do Jairo, ele foi falar com meu sogro e pedir para que deixasse eu assumir. E aí eu assumi como diretora e me propus ajudar na área da assistência, né? Eu acho que o olhar da mulher na assistência, no cuidado, né, dessas pessoas em situação de deficiência intelectual é diferente do homem. O homem ele tem um olhar mais provedor, então eles trabalhavam muito para conseguir recurso, para manter a entidade, mas eu acho que eles não estavam entrando dentro ali das alas para ver como eles estavam sendo cuidados, e foi muito gratificante, assim, eu descobri uma paixão, aquilo me complementou assim, de uma forma que as pessoas falam, eu não sei por que você se dedica tanto, não sei por que, né, você dedica tanto tempo ao trabalho na Kibonoye, e eu só tenho uma explicação, eu acho que eu senti a presença de Deus. E você comentou, né, em um momento fora aqui da nossa conversa, que na sua infância você chegou, na escola, você chegou a sofrer bullying, né? Até por você ser uma pessoa mais introvertida, né? Como que foi isso? Na verdade, é bem característico de pessoas que desenham ter esse jeito mais retraído, né? Sim. Então, eu praticamente vivi o tempo inteiro da escola sofrendo bullying, ameaças, me batiam, era bem complicado. Nossa, sério? E além de xingamentos, tudo. Mas, e realmente a única válvula de escape ali era o desenho, né? Porque eu não conseguia ter palavra, não tinha voz para dizer, nem para as pessoas que estavam acontecendo as coisas, para os professores, tinha medo também, mas no desenho era onde extravasava. Então, as pessoas que praticavam bullying comigo eram os inimigos da minha história. Olha, né? Alguns professores pegavam no meu pé porque eu ficava mais desenhando do que estudando. Também viravam vilões, assim. Na então, sua história, na né? minha história. E aí até hoje eu conheço alguns professores que guardam alguns desenhos daquela época, assim. Começou um divisor até de águas, né? Que eu acredito que tá lá no Japão, né? E eu fico pensando, né? Empreiteira, uma mulher, né? Você não chegou assim, talvez ter um pouquinho de dificuldade, né? De você ser chateou de uma empresa, né? Uma mulher, em frente de uma empreiteira, quando fala chateou tal, já a pessoa fala, é homem, né? Chateou que ele seria presidente, dono da empresa, né? Proprietário, né? Você sentiu alguma coisa nesse lado meio machista, de dificuldade de você ter que se impor de novo, né? Como como você fez na primeira vez, agora como mulher e uma dona de uma empresa? Até hoje. Até hoje? Até hoje. Uhum. Porque assim, geralmente, assim, assim, 26 anos atrás, mulher, de novo, as pessoas assim, você conversando pelo telefone e quando a pessoa você encontra pessoalmente, é nítido, assim, a cara da pessoa, assim, a reação. É mulher. Por exemplo, no meu cartão de visita estava Guimarães, Márcia. Pô, não faz ideia se é homem ou se é mulher, né? No japonês, não. Ah, né? sim. Não sei. Né? Imaginam, né? Isso que quando você fala com os japoneses é quando você vai lidar com o pessoal das fábricas, assim, os diretores, né, que você vai fazer a colocação dos trabalhos, dos trabalhadores, é isso, né? No início, eu colocava em vários lugares de uma empresa grande também, né? Depois que nós fixamos em uma região, né, eu me dediquei muito a uma fábrica, que era muito mais fácil.
Sim. Mesmo assim, você provar o tempo todo que você está entendendo o que ele está falando, né? Aquela coisa assim, você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que eu estou respondendo à altura, então eu estou entendendo o que você está falando, né? Mas eles desconfiam o tempo todo, né? Agora não, agora, né? Mas na época era muito complicado, né? Conta para essas pessoas qual é o conteúdo que você está abordando, né? Essa sua defesa aí dos artistas. O conteúdo, ele é basicamente representatividade amarela no audiovisual brasileiro e preconceito amarelo, né? O que é mais ou menos similar ao que aconteceu nos Estados Unidos com aquele Stop Asian Hate. Sim. Né? Então a gente sempre fala um pouco da história de vida pessoal e trajetória artística do convidado, mas muito em cima da inclusão dos artistas amarelos no audiovisual. Hoje em dia, Joey, assim, para você ter uma noção, nós não temos nenhum ator amarelo no ar hoje em dia. A novela das 7 acabou, onde a gente tinha Ana Hikari. Sim. O que é um verdadeiro absurdo, se a gente for para pensar. A gente tem novela das 6, das 7, das 9. Vale a pena ver de novo, que reprisa. Isso só na Globo, né? Fora as outras. Globo. Fora as Aí outras nós temos na né? Record, acho que mais 2 ou 3 novelas. Não temos nenhum ator amarelo no ar. Agora vamos ter na próxima novela das 9, A Travessia, Yohan Mishima, que está escalada. Olha que legal. Junto com um elenco grande. Mas por que você acha que ainda os diretores, os escritores, principalmente quando fazem os personagens, eles ainda consideram nós, Nisei, Sansei, Yonsei, Gosei, que eles já são a quinta, sexta geração, ainda olha pra gente e fala, você é japonês. Preconceito, eu não tenho outra palavra pra isso. Desculpa, assim, muita gente pode discordar de mim ou achar que é muito exagerado ou muito radical, mas não existe outra definição pra isso. Por que que a gente não tá lá? Quantos nós somos aqui no Brasil hoje, Joey? Antigamente o pessoal falava assim, é porque não tem, como é que chama? O núcleo, não dá pra criar um núcleo de artistas orientais. Minha mãe é negra, Joey. Minha mãe é negra, meu pai que é japonês. Você não precisa ter uma família inteira japonesa para você justificar a presença de um ator amarelo lá, você entendeu? O Brasil, ele é muito diverso, isso aí já caiu por terra há muito tempo, então é um pensamento muito antiquado esse. Fora que nós temos vários, hoje, atores, né, asiáticos, né, aqui no Brasil, né? Que dá para fazer vários núcleos, né? Se eu te falar, você não acredita. Porque, inclusive, essa é uma das justificativas mais recorrentes quando eles tentam justificar o injustificável para dizer por que a gente não está presente nas produções. Muitas vezes eles dizem, mas é porque não existem tantos atores amarelos. Isso é a maior mentira do mundo. Você sabe, só na minha live, nós já estamos chegando em quase 100 entrevistados. Caramba! Só na minha live. Na plataforma Elenco Digital, que é uma plataforma que linka atores a produtores de elenco, é uma plataforma onde você entra, se cadastra e fica lá esperando ser chamado para teste. Sabe quantos atores amarelos tem cadastrados lá? No Brasil? Não faço ideia. 2.500. Caramba! 2.500. Inclusive, acho que eu me cadastrei também nesse site. Eu não sou ator, mas me cadastrei lá também. Não, você pode se cadastrar porque, por exemplo, você não fez um filme agora, pô? Fiz recentemente. Você pode ser chamado para uma participação. Então, assim, são 2.500 pessoas, artistas que se autodeclaram pessoas amarelas. O Bunkyo, como é que foi esse processo de terem chamado o senhor pro Bunkyo? É verdade, eu realmente... Eu acho que no fundo, viu, eu tinha vontade de trabalhar com o Bunkyo. No fundo, quer dizer, conhecendo um pouco, eu não conhecia muito o Bunkyo, mas eu gostaria de trabalhar. Eu acho que eu tinha esse sentimento lá no fundo, né? Mas porque como eu estava ainda com mandato no Hospital Japonês Santa Cruz, como presidente, eu falei, não dá para carregar 2 fardos ao mesmo tempo. Mas aí o pessoal insistiu tanto que era no final do mandato no Santa Cruz, e eu aceitei em maio de 2019 como presidente do Bunkyo. Né? Aí, quando fui para o Bunkyo, fiquei alguns meses, e aí caiu a ficha, realmente, que era um negócio totalmente diferente. Trabalhar na Ericsson, na NEC, no Santa Cruz, tudo era quase uma empresa, né? Uma filantrópica, sem fins lucrativos, mas não deixava de ser uma empresa, tratar como uma empresa. Né? Sim. Agora, Bunkyo é uma associação, né,
sem fins lucrativos, lógico, mas que não tem renda. Não tem, né? Hospital mal vem, todo mês pinga receita lá. Sim. Agora, Bunkyo nada, zero, né? Vivia de doações ou de eventos. Shows de fazer para arrecadar ingressos e pouco dinheiro. Mas aí, também isso era um lado da história. O outro lado é outra vez, gente, né? Então, eu pensei muito como vamos estabelecer essa prioridade. O que nós vamos fazer prioritariamente? Fizemos uma reuniões várias vezes, estabelecemos algumas prioridades e eu elegi, depois de tudo isso, falei com os diretores, vou eleger 2 pontos importantes. Um, relacionamento. Relacionamento entre nós, internamente, relacionamento Brasil com toda a comunidade. Nós Brasil, temos 2 milhões de Nikkeis, descendentes de japonês. Ou mais, talvez. Esse é um número totalmente estimativo. Temos hoje 210 mil brasileiros trabalhando lá no Japão. Talvez fora também temos. E, segundo o levantamento de 2018, tem 410, 420 associações de comunidades, Brasil espalhado pelo Brasil inteiro. Ah, de Kaikans? Kaikans, ditos Kaikans. É uma enormidade de número. Né? Então, achamos que eu devia começar a entrosar com esses Kaikans, toda essa comunidade que está espalhada pelo Brasil. Cada um isolado na sua área, cada região. Cada um sofrendo, né? Cada um com sua angústia de se manter, né? E principalmente nessa pandemia de 2 anos, a coisa piorou muito. Né? Sim. Então, como eu falei, estabeleci então prioritariamente o relacionamento. Relacionamento que, no fundo, conhecer um ao outro e levar para eles ou trazer deles experiências e como podemos ajudar, onde que tem uma sinergia, né, que podemos aproveitar e financeiramente podemos, lógico, tirar alguma vantagem disso, e ajudar mutuamente. Segunda prioridade que estabelecemos é com jovens, né? Então, falei isso que tem que trabalhar, porque na realidade o Bunkyo, todo mundo pensava, era um teacher que estava lá, que ganhava um cartão de diretor do Bunkyo e ficava feliz. Era essa história que contava, né? Então, vamos acabar com isso, né? Então, vamos trazer diretores... Ficar mais proativo. Proativo, atuante, trazer novas ideias. Então, eu falei, não, temos que trabalhar com jovens, realmente. Olha, nós estamos trabalhando já no segundo mandato exatamente com jovens. É surpreendente como eles assumem a responsabilidade, como fazem realizar, planejam eventos. Todos, absolutamente todos os eventos do Bunkyo hoje são comandados pelos jovens, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Que na minha época, né, eu vou até falar brincando aqui, a sandália Havaiana era multiuso, porque quando a gente gastava muito a sola, a gente brincava na chuva assim, deslizava na chuva, servia como luva de goleiro, a gente colocava a mão assim, né? Fazia golzinho com o chinelo ficar na areia, e de repente ela começou a ter estampas, né? Começou a ter... ficar diferente, assim, realmente a apresentação dela. Isso foi nos anos 1900 até 1997, mais ou menos, começou a entrar outras cores, com shape mais largo, tudo, mas até então era parte de cima branca e 5 cores na parte de baixo. Só a parte de baixo que mudava as cores? Exatamente. E quando você ia na praia, o chuveiro do banheiro dava choque, então usava as havaianas para não tomar choque. Exatamente, isso também era muito útil. Era utilidade. Então, todas essas utilidades que eu coloquei na cabeça, primeiro, nasceu com a ideia de Zori do Japão. Né? Então, o que eu fiz? Peguei toda aquela equipe de comércio internacional, chamei todos eles, conversamos bastante, alinhamos. Não existe, eu dizia para ele, não existe, eu faço o que eu mando, não. Vamos todos pensar juntos, levar esse produto para o mercado internacional, lonas locomotivas e havaianas. E aquilo que der certo, vamos trabalhar mais em equipe. Então, eu escolhi cinco pessoas para trabalhar em cada continente.
todos eles, eu estava junto com eles para escolher uma pessoa. E todas as pessoas que hoje ainda é distribuidor da Havaianas, eles eram pessoas simples. Nunca escolhi grandes empresas, não. Porque grandes empresas, o que faz? Esse copo é bom, estou vendendo. Chegou outro copinho para vender. Então vamos primeiro foca aqui. Sim. Grandes empresas. Agora, quem precisa trabalhar para você pagar a sua conta são pessoas que não é dono de grandes empresas, são pessoas simples. Eu fiz questão de escolher pessoas simples, mas que entendiam o que é posicionar uma marca, que é fazer um bom marketing. Então, essas pessoas que escolhi para trabalhar. Hoje, um dos grandes exemplos eu tenho na Itália, Inglaterra, mesmo nos Estados Unidos, todos eles continuaram sendo meus amigos, porque eles ganharam muito dinheiro. Mas quando você partiu para ser um profissional, foi antes da Olimpíada, da primeira Olimpíadas, ou foi depois? Não, já depois de 2 anos. Em questão de 72 a 75, eu já começou a trabalhar profissionalmente? Em questão de 3 anos, eu igualei o recorde brasileiro de 100 metros adulto. Caramba! Então foi uma coisa meteórica, né? Então... Isso nos 100 metros? 100 metros. Isso, quantos segundos foi? Era 10 e 1. 10 na época, que era manual, né? Caramba! Então, e era uma coisa rara, né? Descendente de japonês, que normalmente essa prova é só negro. Sim, né? Então aqui é muito incrível, realmente, você em tão pouco tempo, né, ter ascendido aí, né, com tempos, né, tão significativos, né? E você foi para a Olimpíada, né? A primeira Olimpíada que você foi em 80, em Moscou. Em Moscou. Exato. Como é que foi participar da primeira Olimpíada? Porque você trabalhou, né? Trabalhou para isso, batalhei para isso, né? Porque, que nem eu te falei, foi muita dedicação, né? E que nem eu falo hoje para os meus atletas, que não adianta você só ter talento físico. Tem que ter outros atributos aonde que você tem que trabalhar também. E se não, que é a dedicação, a aplicação, a disciplina, tudo isso faz parte. Até o lado psicológico. Exatamente, né? A parte mental. Né? E isso é importantíssimo, principalmente na formação. Porque muitas vezes o atleta ou profissional da área, psicologia, eles começam a desenvolver um trabalho com atleta em alto rendimento. Mas não, o trabalho tem que vir sendo desenvolvido na formação, tanto na parte física e a parte mental. Sim. O modo que eu gosto de trabalhar, porque você também passou, né, por várias, né, tentativas. Tentativas que não deram certo. Tentativas erros e acertos, até você realmente se encontrar, né? É que hoje é muito fácil, né, as pessoas olharem e falarem, nossa... Sim, acho que a maioria das pessoas não imaginam, né? Por isso que quando a gente viu o seu trabalho, né, a gente essa exposição que você está tendo hoje, essa visibilidade, né? Que a gente ficou muito curioso mesmo de saber, né? Então é muito legal de a gente entender que realmente não foi... Uma Camila não veio assim já do nada e apareceu já pintando parede e que ficou aquilo, né? Exato. Você teve seus conflitos, né? Muitos. Você teve seus desafios, né? Você teve que, assim, talvez até, como você falou, essa preocupação, né? Dos pais, né? Que queriam te dar uma segurança, falando, eu não queria ver minha filha sofrendo, eu queria que ela tivesse uma estabilidade logo, né? Assim, alguma coisa. O amor dos nossos pais, lógico que ele se preocupa com a gente, né? Então, realmente, você também é uma grande referência, viu? E vocês estão aí em casa, gente, ó. Veja só, né? Não é porque você tenta ou fica na dúvida, mas a Camila também mostrou isso, né? Então, gente, olha, é uma entrevista, um bate-papo muito legal, que vocês têm que compartilhar com seus amigos, muita gente tem que conhecer essa história, porque a gente vê bonito, aquela coisa pronta. Não, e o Instagram é maravilhoso, né? E a gente não sabe a história que está por trás daquilo, né? Então, nossa, eu queria realmente agradecer muito, né? Você ter vindo aqui, ter contado a sua vida, né? A sua vida e a gente entender um pouquinho mais que em cada obra, né? Tem aí uma história, né? Sim. E tem toda uma história, né?
faz pouco tempo, porque eu sempre fiquei preocupada, antes, assim, de testar várias coisas e não ser aquilo que eu gostava, eu ficava muito preocupada de meio que dar orgulho para os pais, sabe? Sim. Eles falaram, não, a gente deu conta, assim, né? A gente fez o que a gente podia e meio que deu certo. E aí eu percebi que não dá pra gente ficar vivendo as expectativas de outras pessoas, né? Sim. A gente tem que fazer também o próprio caminho. Lógico, a gente tem todo o respeito pelos pais, mas também tem que fazer o nosso. Mas eu acredito, sim, sabe que seus pais, né, te vendo hoje, né, eu acredito assim, o orgulho, principalmente o orgulho que ele tem de você, assim, eles têm aquela dúvida, será que ela tá fazendo a coisa certa? E você provou, sabe, que às vezes não é só financeiro, mas principalmente a gente fazer o que ama, né? Porque às vezes nem sempre o que dá dinheiro é o que a gente quer, o que a gente ama, o que nos faz feliz, né? Você sempre foi atrás do que você sempre amou, por mais que tinha essa dúvida, né, dos seus pais, aí você deu um exemplo para muita gente que fazendo o que a gente ama e colocando todo esse amor, as coisas podem dar certo, né? De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Então, faz pouquíssimo tempo, assim, que eu sempre tive essa dúvida, assim, eu vou trabalhar e eu quero me orgulhar das coisas que eu faço. Sim. Primeiramente, né? Eu, Camila, quero me orgulhar das coisas que eu faço. E eu sempre ficava na dúvida, poxa, será que tô orgulhando os meus pais? Mas isso ficou um pouco de lado, porque primeiro era eu que queria, né? Com certeza. E recentemente, assim, meu pai veio e falou, me parabenizou pelo trabalho. Olha. Agora, muito recente. Me deu os parabéns e falou que estava muito orgulhoso. Que legal. E isso foi muito marcante para mim. Então, o que eu queria falar é que se você tem os filhos, talvez seja importante eles ouvirem isso, sabe? Eu tô chorando aqui, eu sou chorão pra caramba. Não, acho que é importante, porque não sei, porque faz diferença, né? E a gente leva em consideração e ficar levando em consideração o que os pais acham e o que é bom pra gente também, a gente fica nesse embate, né? É uma briga. Pelo menos pra mim foi muito uma briga interna. E de repente, assim, os pais, né, às vezes esquecem, né, de dizer assim, o quanto é importante, né, uma pequena palavra. É uma pequena palavra. Assim, nossa, filha, tenho um grande orgulho de você e você, né, sei lá, dizer, sempre realmente estava certa, né, fez o que você quis, né. Mas foi isso. E hoje, assim, eu acho que eu tô mais plena, assim, sabe, em relação a isso e com cada vez mais certeza de que é esse o caminho que eu quero e que eu vou seguir. Né? Então... então é isso. Que legal. Nós, realmente, acho que essa história, né, não só nós como filhos, mas também nós como pais, né? Você agora, né tá casada com o seu marido, e a gente entender também que a gente tem que passar essa mensagem, né, para nossos pais e para os pais, vocês estão em casa aí também, lembra, né, que às vezes uma palavrinha sua para o seu filho, né, uma coisa assim, né, um incentivo faz uma grande diferença, né? Muita. Esses departamentos que você participou, qual, assim, já trabalhou, qual foi, assim, para você que mais, tipo, te marcou mais? Como trabalho... Ou foi o que você... Putz, aqui eu fiz coisas que foi bem interessantes. Assim. Eu acho que o que me marcou muito mesmo foi quando eu passei na divisão de homicídios. São casos, assim, que às vezes até... Choca, né? Comovem, né, a gente, chocam a gente, porque a gente lida com o ser humano, né? Sim. E aí quando uma outra pessoa tira, né, a vida de um outro ser humano...
sabe, tem como é que certos pode uma pessoa chegar assim, a fazer isso, né? Como é que uma eu pessoa... não falava pra ninguém, porque isso ficava comigo mesmo, né? E eu ficava, sabe, me perguntando como é que pode, né? Já assim, peguei casos de homicídio de crianças. Então, mas pra você acontecer de você, de repente, chegar em casa e até assim... ficar chocado demais com um caso, né? A gente tem que trabalhar muito o psicológico, né? Então a gente não pode carregar isso pra dentro de casa, né? Que foi uma coisa, uma regra, né? Que eu coloquei dentro da minha cabeça de não levar as coisas ruins, né? Coisas ruins que eu digo, coisas do trabalho, né? Sim, que teoricamente são coisas ruins, né? Sim. Que na polícia acho que não tem coisa boa, né? Só as pessoas, na realidade, né? Sim. Mas os crimes não são coisas boas, né? E eu me blindei nesse sentido de tentar ao máximo possível não carregar isso pra dentro de casa. Entendi. Então, a gente pegava, por exemplo, um local de homicídio, né? Na época que eu trabalhava lá no DHPP e a gente via todas aquelas coisas todas, né? E nessa época, bom, minha família não tinha que participar disso. Eu acho que não é justo. Sim. Eu chegar em casa, e aí, hoje eu peguei um caso assim e tal. Isso, chocar todo mundo até também, pra eu me blindar nessa questão. Não ficar pensando naquela coisa toda. A gente pensa na hora, porque, poxa, é um ser humano. É uma vida que se foi. É uma vida que foi ceifada. Então, enfim, aí a gente tem que fazer o trabalho, porque nós somos profissionais. Fui vocacionado, né? Nesse sentido, porque eu sempre amei o trabalho da polícia. Então, pra mim, era o que eu queria ser desde criança e é o que eu me tornei. Então, praticamente era aquilo, tudo que eu queria ser na minha vida inteira. E só que eu não podia transformar aquilo numa coisa ruim, entendeu? Sim. E aí, por isso que eu me blindava quando eu chegava em casa. Eu falava, Entendi. não, daqui da porta pra frente, daqui da porta pra dentro, eu não vou... Quem tá aqui dentro não é o Japa do Gar. Quem tá aqui é o Márcio Quente. É isso, é exatamente isso. Né? Então eu tentava fazer o máximo possível essa separação. Claro que eventualmente as pessoas se perguntavam. A gente até, né? De uma forma por cima, sucinta, a gente até comentava, mas de resto... Entendi. E o que você acha que hoje assim, ainda falta para a segurança aqui no Brasil? Eu acho que falta muita coisa, viu, Joey? Falta muita estrutura, mais estrutura, falta motivação, falta bons salários, eu acho que falta o governo ter um pouco mais de atenção, né? Nesse sentido. Não tô falando nem só pelo próprio policial, tá? Certo. Vamos deixar uma coisa separada da outra. Tô falando pela própria sociedade. Certo. A população merece, né? Com certeza. Uma segurança melhor. Aliás, não só a segurança, mas a saúde, a educação, enfim. Como a gente tá falando de segurança, eu acho que é válido a gente falar que a população merece coisas melhores. Você já paga seu imposto, não são poucos. Você é um cara que, né, você honra com as suas responsabilidades. E por que o governo também não tem que honrar com as dele? E é isso que a gente fica indignado. E, Érica, tem uma passagem também na sua vida, assim, bastante assim, sensível, né, para um assunto sensível, que eu sei que isso mudou também bastante o seu trabalho, né, hoje os seus projetos que você está atuando hoje, que foi em 2021, né, que foi a sua filha, né, que acabou se suicidando, né? E isso foi um choque muito grande para você. E depois disso, você tomou a frente, né, de vários projetos, né, em cima desse trabalho e também até essa preocupação de dizer a importância, né, para os pais, né, sobre esse tema. Como é que está sendo esse trabalho que você está fazendo daqui para frente, depois de tudo que aconteceu? Então, em agosto de 2021, a minha filha cometeu suicídio e até fiquei muito mais balançada pelo fato de que no SABJA a gente trabalha com prevenção ao suicídio de jovens e de adolescentes, e isso eu não consegui evitar o da minha filha. Então, assim, isso me abala bastante. Só que eu tenho um lema agora que eu decidi transformar a dor em amor. Então, assim, a minha filha, ela era muito engajada politicamente e socialmente em Araçatuba. Ela estava em Araçatuba. Sim. Meus filhos cresceram no Japão, mas por decisão própria estavam morando em Araçatuba.
Não fui eu que mandei, eles que foram. E aí, a Melissa, ela era muito engajada socialmente dentro da cidade. Então, eu sabia de alguns projetos que ela tinha dentro da cidade, mas eu não sabia de todos. E eu fiquei sabendo no velório que as amigas dela vieram me falar que ela tinha muitos projetos sociais. Então, era campanha do agasalho, arrecadação de cesta básica, de alimentos para homeless e limpeza de praças públicas. Então, desde os 12 anos, a Melissa, ela tinha um grupo em Araçatuba chamado Protagonismo Juvenil, onde ela e os amigos dela escolheram esse nome e faziam várias obras sociais na cidade. E um desses projetos que não chegou a ser implementado pela Melissa, mas era um projeto dela, era a campanha contra a pobreza menstrual na cidade de Araçatuba. E ela tinha comentado alguma coisa comigo, ela falou. E ela falou para mim assim, nossa mãe, sabia que tem adolescente que não vai para a escola na época que está menstruada porque não tem absorvente. Então, é um dos grandes números de evasão escolar, é isso, é a pobreza menstrual, que aí está ligado com a dignidade feminina. Sim. E tudo isso ela me passou, eu não sabia disso, e eu não sei como ela teve acesso a isso. Sim. E aí ela me passou isso. E aí ela deixou essa campanha para que eu desse continuidade. Então, eu comecei a dar continuidade, comecei esse projeto no Japão. Então, arrecadei absorventes no Japão. Nossa. E mandei para o Brasil. As caixas chegaram semana passada, em Araçatuba. Porque um dos pedidos da Melissa é que a doação seja feita para o Fundo Social da cidade de Araçatuba. Sim. Todo mundo sabe, em 89 foi aprovada a reforma da Lei de Imigração que abriria as portas para Nisei e Sansei. E isso seria implementado em junho de 1990. Né? Então eu pensei, bom, se eu escrevo um projeto, né, dizendo que eu chego em abril e começo a pesquisar desde o início, né, qual será aí a trajetória dos decassegues que a gente já sabia de antemão que iria explodir, vamos dizer assim, iria ter um aumento espetacular no número de brasileiros com descendentes de japoneses que iriam para o Japão, né? Que o lado japonês ele se interessaria por esse meu projeto de pesquisa e felizmente foi o que aconteceu, né? Que legal. Então quer dizer que você já meio que já estava visualizando, né? Realmente o que ia acontecer desde da notícia que você teve da aprovação da lei em 89, né? Quer dizer, só em junho, né, que foi aplicado a lei, e você já percebeu que ia ter esse boom, né, que foi, né, em 2 anos, praticamente quase 300 mil brasileiros que foram para o Japão, mas foi mais ou menos esse número, né, quase 200 mil. Sim, exatamente, só não enxergava quem não queria, né, porque quando eu ainda, cursando jornalismo e trabalhando lá no Jornal Paulista, nós fizemos... teve uma época em que a gente lançou um jornal só em português, chamava Japão Agora, né? Japão Agora. E nesse caderno somente em português do Jornal Paulista, eu fiz uma mesa redonda, um debate ali, que provavelmente foi o primeiro... entre aspas, vamos dizer assim, um simpósio sobre decassegues em língua portuguesa ali, com gente que já tinha voltado. Estamos falando de 88, hein? De 88, 87, 88. Gente que já tinha trabalhado lá, tinha voltado, né? Isso em 88? Um outro que estava querendo ir trabalhar, e mais o professor Wakisaka, do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, enfim. Havia ali... E também convidamos um representante de empreiteira, né? De agência recrutadora. De trabalhadores para o Japão. Então, naquela época a gente ficava falando assim, provavelmente já existem, incrível, mais de 10 mil brasileiros estão indo para o Japão de decassegue,
E eu lembro bem que a gente já estava abismado com a grandeza do número, né? Sim, sim. E na área de oncologia, na hora de quando a senhora começou a trabalhar mesmo na oncologia, foi quando a senhora voltou para o Brasil? Não, lá na Suíça e na Alemanha eu participei de alguns hospitais que tinham pacientes com câncer. A senhora já trabalhava. Meu treinamento no seminário da Lucas Clinic, que era um hospital de câncer de Arlesheim, era já uma maneira diferenciada de cuidar dos pacientes. Eu tocava piano para os pacientes. Olha que legal. E fazia o máximo possível para que eles se sentissem bem, né? Também, quando eu voltei, aí eu fui para a enfermaria do pronto-socorro, do Hospital das Clínicas, e eu fazia trabalho de pacientes terminais no próprio pronto-socorro, na despedida do paciente em coma. Eu já dava plantão numa UTI em Guarulhos, eu fazia despedida da família. Então, essa minha preocupação com o ser humano e a transcendência. Eu nunca achei que a morte fosse um limite. Eu achava que a morte era uma continuidade. Eu sempre trouxe esse conceito para o próprio paciente e para a família. Então, essa conexão minha é eterna. Eu fico depois conectada com os meus pacientes, faço orações, tento estar nos rituais. Assim como eu já tive uma conversa com Deus, eu peço que me permita que eu traga as pessoas o máximo possível para a vida. Então, eu estou sempre indo atrás das esperanças, da oportunidade, e aí é onde entra a ciência. Eu sempre busquei o conhecimento além do possível. Eu não sei quantas vezes eu já estive em Nova York, quantas vezes eu estive em Houston, quantas vezes eu estive em Lyon, onde eu trabalhei até antes da pandemia, com países de baixa e média renda, sempre buscando mais e mais acesso. No Japão também já estive várias vezes, no GAN Center, em várias instituições, estive vendo o Proton Beams, que é um tipo de aparelho que não tem radiação, que nós precisamos trazer para o Brasil, porque protege o cérebro bom da criança e ela consegue continuar se desenvolvendo. E eu percebi muito cedo que o conhecimento, ele é aquilo que o Francis Bacon diz, o conhecimento é poder. Mas que seja o poder não para você se arvorar do conhecimento, mas que seja um poder para você transformar o mundo, para que você possa dar condições às pessoas de terem mais saúde, de viverem mais e melhor. Grandes concursos, né? Foi uma retomada, na verdade. Foi aí que você voltou? Eu estava todo esse tempo, dos 19, 18 anos até os 22, 23... em off, vamos dizer assim, né? Mais na rede social, fazia um trabalho ou outro para algumas marcas morando em São Paulo, mas não era agenciado e nem estava focando nessa carreira. E aí, assim, teve o convite. Conheci o Kendi. Kendi Amai. Kendi Amai, incrível, muita gente boa. E ele me convidou para participar do centenário. Sim. E aí que eu tive esse momento de voltar a participar de concurso. E foi nesse concurso que você comentou que participou com outras descendentes, né? Exato. E você falou assim, nossa, quantas meninas bonitas, né? Não, eu fiquei encantada. Eu mesma criei um preconceito na minha cabeça também. Não vou negar que eu sofri o preconceito, então você cria também um preconceito. De que a beleza oriental não é percebida da forma que ela deveria. Certo. E que existe um estereótipo da oriental, né? Baixinha, né? Mais sem cor, assim, sem curvas e tudo mais. Mas não é bem assim, né? A gente sabe, são perfis, cada perfil tem um estilo de corpo e de jeito. E lá eu vi que tinham todos esses perfis muito abrasileirados. Nessa mistura toda aí da miscigenação do Japão com o Brasil. O senhor falou de eventos, né? Porque lá nos Estados Unidos, né? Como que é a cultura, né? Assim, os Nikkeis que estão lá, porque aqui no Brasil nós temos muitos eventos, né? E lá nos Estados Unidos os Nikkeis também promovem. Eu sei que Washington DC é uma cidade muito peculiar, é diferente. Não tem muitos Nikkeis, tem muitos vietnamitas ou coreanos. Sim. Mas não é uma cidade política, né?
Nikkei está mais na costa oeste. Costa oeste. Então, Los Angeles, São Francisco, tem muitos. Mas eu não sei como é, porque nunca vivi, né? Lá, sim. Morei. Mas eu tenho uma tia, né? Que emigrou, se casou com um imigrante descendente lá em Los Angeles. E ele eu visitei algumas vezes. Mas minha impressão é que os descendentes lá nos Estados Unidos mais americanizados. Sim. Eu acho que é minha impressão pessoal, mas aqui conserva mais, né, a cultura japonesa, né? Que legal. E esse é interessante que a embaixada aqui promovia os eventos, né, que o pessoal pedia, como Sakura, né? Mas lá também nesses eventos, por exemplo, tinha apresentação de taiko, assim, de coisas tradicionais japonesas também? Sim. Mas também lá menos Nikkei, né? Especialmente era mais difícil de conseguir os menos grupos, Nikkeis e mais americanos, né? De diferentes origens. Entendi. E o senhor também teve, assim, foi nessa época que o senhor também trabalhou na Bolívia, né? Quando o senhor esteve na Bolívia, foi nessa época que o senhor teve o primeiro contato com o Brasil, né? Exatamente. Porque, assim, estava na América aqui do Sul. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Não, é que essa embaixada, né? Dos alguns países, né? Tem um sistema de procurar ingredientes da comida japonesa. Sim. Porque nós pensamos que culinária japonesa uma maneira, né, de introduzir, apresentar a cultura japonesa. Sim. Então nessa residência do embaixador, dos embaixadores oferecem comida japonesa. Mas é difícil conseguir ingredientes. Né? Então, as embaixadas do Bolívia, né, lá, enviam um diplomata cada mês para comprar ingredientes. E como eu era um diplomata iniciante, né? O senhor me tocava várias vezes. Então, mas era bom, né? Porque o senhor poderia viajar, conhecer o Brasil. Então o senhor que vinha para São Paulo, vinha para São Paulo mesmo? São Paulo, sim. Então vim, eu acho, 3, 4 vezes, né? 3, 4 vezes? 2 anos. E cada vez eu viajei a Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília. Então o senhor fez um pouco de turismo também, além de vir fazer as compras. Nessa época, sim, permitia isso. Então, então minha visita, né? Meu primeiro contato com comunidade Nikkei aqui nessa época, há mais de 30 anos. Que ano que foi mais ou menos? 30 anos, 30, 80... 80 e tantos, né? 82? Não, bom, mas 92. 90, agora, mais ou menos 30 anos atrás, 92. Algo assim. Mas o senhor, é que nem quando chegou aqui, na Liberdade, né? Primeira vez que me na Liberdade. Qual foi assim? Surpreendi, porque tinha todos. Ryokan, né? Tipo Ryokan, que oferecia café da manhã com misoshiro, né? Yakult e misoshiro, né? Então que tinha hotéis aqui, que, né, no estilo japonês, né? Que tinha... Porque no Japão, gente, para quem não sabe, o café da manhã é a refeição mais importante, né? Que fala, né? Que tem que comer arroz, comer um peixe, né? Comer misoshiro, não é isso, né? Exatamente. Então surpreende, porque estava eu bastante acostumado, né? Na café da manhã espanhola e de boliviana. Então, mas aqui encontrei gohan, arroz, misoshiro, e takuan, natto, yakult e tudo. Então bem interessante. Você também tem uma coisa interessante que
porque a gente ficou sabendo aí que você que teve um seriado aí, né? Americano aí, que parece que seu nome apareceu. Como é que foi isso? O seriado The Office. The Office? Isso daí tá em qual plataforma? Então, Netflix? Será que tem? Sabe que eu não sei hoje quando tá. Eu sei que o seriado, o nome dele é o The Office. Mas faz muito tempo, né, atrás. Eu não conhecia esse seriado. Mas quando me falaram, logo que saiu, eles me falaram. Mas né, que saiu? Foi assim, um dos... Dwight, né? Acho que é o ator principal, um dos atores principais desse seriado, falou assim: eu gosto muito de tênis de mesa, né? Eu tenho vídeos de um monte de jogador da época lá, que era top, né? Andres Gruba, Zoran Primorac, não sei, jogando. Inclusive, ele fala assim, inclusive eu tenho um pôster em tamanho real do Hugo Oyama, do Brasil. Você tá brincando? Mas ele falou assim, no filme, no seriado? No seriado, no capítulo. Caramba! Caramba, que legal. E eu assustei, né? Falei, como é que, né, lá dos Estados Unidos, um seriado né? A gente não tem como mensurar, né, até onde vai a nossa a fama, né? No caso, a fama aí de você, as pessoas admirarem, né? Caramba, que legal. E o cara é americano, né? Americano, né? Porque você, assim, você como uma Nikkei, né? Isso. Neto de japonês. Você é Sansei. Sansei, Nisei por parte de mãe, né? Que seria a segunda geração. E você não tem realmente assim um padrão, né? Daquelas coisas mais quietinhas, mais. Né? Não, eu até assusto, você até você falou, né? Você teve toda essa transformação, né? Junto com seu pai, depois você usou esse. Como você falou, a sua raiva, os feedbacks que você recebia, feedback negativo, você sempre procurava ouvir, absorver, falar o que eu posso melhorar. Né? E você hoje tem essa personalidade, né? Todo mundo quem vê a Mary hoje não faz nem ideia, né, do que... Então eu sempre falo para todo mundo, a pessoa que é muito tímida, eu falo, cara, isso tem cura, isso é uma casca, não é você, sabe? E eu sei que a pessoa sabe, eu sei que a única coisa que ela quer é falar o que ela tem vontade, ela é só ser o que ela é, e quando você descobre isso, quando você consegue florescer e dar o fruto que é tua natureza, o que é o fruto da tua natureza? É cantar. Sim, sabe? Você poder abrir a voz e cantar. Só isso, né? Você já tá feliz, só isso. É simples ser feliz, né? Agora, a gente cria tanto problema, né? Tantos medos, né? E a gente precisa tirar essa primeira casca. Então, a gente precisa ter coragem para quebrar algumas regras no mundo, e meu pai foi, para mim, um excelente professor, porque ele quebrou muitas cascas para ser feliz. Mas olha só que interessante o que você falou, ele quebrou muitas cascas, mas se fosse alguém de fora vendo o que ele fez com você na época e visse hoje, ele falou assim, esse pai é irresponsável, esse pai é louco. Ele recebia muita crítica. Né? Ele falava que ele estava explorando menor de idade, sabe? Que tava botando as crianças tudo para trabalhar, para ganhar dinheiro em cima da gente. Nossa, ele escutou muito essas coisas. Assim, você vê hoje... E ele nunca deu bola. Então, e você hoje, assim, comprova, né? Assim, você é uma experiência viva de que você fala assim, não... Hoje eu consigo enxergar tudo que meu pai fez por mim. Né? E eu também coloco uma outra coisa. Para ser feliz, você tem que ser corajoso. Porque você tem que se bancar. Você tem que bancar as suas escolhas, os seus valores, as suas convicções, que foi o que o meu pai fez. Assumir responsabilidade. Isso. Né? Porque assim, ele deu tanto dane-se pra vida, do tipo assim, você tá explorando seus filhos. Ele fazia dane-se e mandava a gente ainda trabalhar. Aí eu tava lá choramingando, ele ia lá, mas mesmo assim, ele tava dane-se pra mim também. Dane-se pro meu mimo, pra minha dó de mim mesma, sabe? Então assim, tipo, ele vai indo. Que a vida você tem que enfrentar com uma certa coragem, entendeu? Então, eu vejo, né, até pela minha história também, ele sempre nos incentivou a sermos empreendedores. Então ele falava assim, como ele tinha mercado, né? Ele falava assim,
Você quer o quê? O castigo dele era ter carteira assinada. Tipo, você quer ser empregado de quem? Você quer ser empregado de alguém? Né? Você vai querer ser caixa de mercado? Né? Porque ele achava que aquilo era muito chato. Ficar só passando a compra. Você não usava a criatividade. E ele era muito criativo. Então, para ele, o pior dos mundos era dar algo rotineiro para fazer. Que ele ia morrer fazendo aquilo. Então, ele falava... Ele gosta, assim, sempre de diversificar. Sempre coisa diferente. Então, ele sempre nos ensinou a sermos empreendedores. E o empreendedor, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser criativo, ele não pode ter medo de inventar as ideias e colocar em prática. E no show, a gente tinha essa possibilidade de inventar e testar. Não deu certo? Tira fora. Pelo menos tentou, né? Entendeu? Então, hoje eu uso isso muito no meu trabalho. Então, assim, eu tenho essa liberdade de usar, por exemplo, o conhecimento que é a psicologia, a mágica. Aliás, que eu não fiz nenhuma mágica aqui ainda, para você poder fazer algo diferente. Quando você faz algo diferente, você agrega valor ao seu trabalho. Entendeu? Sim. Então, ó, para quem tá aí em casa, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. É o seguinte, imagina vocês que todo mundo, tudo que existe, essa xícara tem um propósito, este microfone tem um propósito, tudo tem um propósito na vida. Se você simplesmente pega uma vela e não usa, ela perde o seu propósito, certo? Então veja bem, nós temos aqui, vou pegar aqui, essa garrafa de champanhe. O champanhe, ele serve para você brindar as alegrias da vida. Esse é o propósito dele, certo? Agora, se você deixa ele guardado e nunca tomar, o que vai acontecer? Ele vai estragar e não vai ser usado. A vela foi feita para dar luz. Se você nunca usa, ela perde o seu propósito, certo? E nós, seres humanos, somos iguais. Então, você tem um propósito na vida, uma missão na vida, e se você ficar se escondendo atrás da sua vergonha, atrás dos seus medos, atrás da sua dessa comodidade, dessa preguiça, né? O que vai acontecer com você? Simplesmente, você pode desaparecer sem deixar nenhum legado. Isso, viu? Que legal, gente. Como eu tocava com muita gente, né, e vários tipos de formações, uma das pianistas que eu tocava se chama ainda, porque ela está na Argentina, chama Polly Fairman. A Polly Fairman, ela era esposa do embaixador da Argentina. Lá no Japão? No Japão. Ah, embaixador no Japão. No Japão. Entendi. E ela fazia reuniões musicais na casa dela. Entendi. E aí um dia falou, Shen, a Michiko-sama, que era a imperatriz... Nossa, a imperatriz Michiko. Ela vai vir no sarau. Você não quer vir tocar para ela? Eu falei, fechado, né? E aí eu fui na casa da Polly. Esse dia foi muito curioso, porque os seguranças ficaram embaixo, eles não subiram. Realmente a Michiko-sama ficou só com os convidados da festa, né? Porque, porque ela toca piano, assim, ela toca muito bem piano, tanto que ela é musicista, né? Sim, uma grande gosta muito de música, né? Sim, e ela também era compositora, fez músicas aí que ela lançou no Japão, inclusive eu me lembro muito bem dessa particularidade de música, porque ela lançou uma música que nós cantamos para ela no IMI 70, né? Quando ela veio ao Brasil, que era Nemunoku Komoriu, tá? Que era uma música que ela lançou. E aí ela estava nesse dia e você teve a oportunidade assim, de ficar perto dela, assim, você tocou. Não lógico, só né? toquei para ela, né? Como a gente conversou muito, né? Conversou. Ela quis conhecer os meus instrumentos, os shakuhatis, achou muito bacana a minha Porque história. ela sabia que você era brasileiro, né? Sim, e ela já tinha vindo em 1978 aqui para o Brasil. Ela e o príncipe, na época era príncipe herdeiro ainda. Exatamente. E ela perguntou para você assim, como que sobre o Brasil. Ela se interessou muito pela minha história, né? E o que ela mais curtiu era o fato de eu estar estudando shakuhachi. Sim. Ela achou muito bacana, né? E antes dela ir embora, quando eu fui me despedir dela, ela falou assim: você não quer um dia vir tocar pro meu marido? Mas nessa época ela já era imperatriz. Sim, era, né? Ela já era imperatriz. Caramba. Quando ela falou que quer vir tocar pro meu marido, eu falei, não, será um prazer, né? Será um prazer. Eu falei, quem que é o marido dela? É o imperador, Imperador. Né? E eu falei, imagina que isso nunca vai acontecer, né? Mas aconteceu.
né? Mas aí tem uma história muito interessante, né? Que a gente vai falar de ciclos agora, sim, né? Sim, sim. Em 1999, o meu professor faleceu, em janeiro, né? E, na verdade, ele estava doente e eu tinha que vir para o Brasil. Porque em 98 você estava no Japão e em 99, quando ele ficou doente, faleceu, você estava no Brasil? Eu vim visitar meus familiares. Ah, você veio passear? Eu vim passear no Brasil. Ah, né? entendi. E eu estava aqui e ele faleceu e eu estava aqui no Brasil. Caramba. Cara, eu peguei o primeiro voo, fui direto para Guarulhos, assim com a bolsa de mão, na verdade, né? Peguei o primeiro voo da Varig, da extinta Varig, né? E eu cheguei a tempo para o velório, né? Mas o curioso é que quando eu cheguei em Tóquio, fui para minha casa, eu acho que eu estava... Se passaram assim umas 3, 4 horas, eu estava arrumando as coisas, tal, não sei o quê, tocou o telefone. Né? Eu entendi o telefone, era uma ligação da Casa Imperial. Da Casa Imperial. Caramba! Me convidando para tocar para o imperador. E eu fiquei paralisado, na verdade, né? Nossa, mas que choque, né? Porque você então, foi para o Japão, né? Eu fui para o velório. Você foi para o velório? Eu fui para o velório, na verdade. Porque eu estava no Brasil. Sim. E no mesmo dia que eu cheguei, eu recebi o telefonema para eu ir tocar para o imperador. Lógico que eu aceitei. Né? Mas não foi logo que você chegou, foi posteriormente ao velório? Foi posteriormente ao velório. Mas assim, eu acabei ficando um tempo lá, esperando para essa oportunidade, né? E foi um misto de sentimentos, né? Sim. Eu fico imaginando. Porque, assim, a tristeza, né, do seu mestre partindo. Uma tristeza muito grande, mas eu acho que a compensação de ter ido até lá... Mas eu acho que assim, eu acho que o seu mestre, tenho certeza, meu... Chamou, né? Ele estava muito orgulhoso lá de cima, olhando e falando, caramba, meu discípulo, né? Vai lá. Foi convidado para tocar para o imperador. E foi muito bacana, porque na época eu morava em Kagurazaka, que é bem perto de Otemate, né? Então dava para pegar o metrô, eram 4 estações. É onde é a Casa Imperial? É onde fica o Palácio Imperial. Palácio Imperial. E ele tem uma casa dentro do Palácio Imperial. Sim. Assim, não é aposentos, ele tem uma casa mesmo. Um jardim enorme, aquele lago em volta e tal, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu fui de metrô. Sim. Fui de metrô com a minha bolsa cheia de instrumentos e tal, e desci, cheguei na portaria, cheguei para um guarda assim, falei, boa noite, né? Eu vim tocar para o imperador, né? Ele olhou para mim e falou assim, espera um pouquinho. Aí ele deu um... Você não falou que era o Chico Ribeiro não, né? Porque não ia estar seu nome lá, você mostra o documento. E aí ele falou, espera um pouquinho, vem alguém te receber aqui, né? Aí eu entrei numa outra casa, teve todo um ritual, né? Me receberam num cômodo, me serviram chá, conversamos um pouquinho, tal. Ele disse, olha, a única coisa que a gente vai pedir é que você não tire fotografia, tal, não sei o quê. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Mas curioso, eles não revistaram a minha bolsa. Interessante. Não tinha detector de metal. O trajeto que eu fiz até a casa do imperador não tive um detector de metal. Então, de repente tinha, você nem sabe, viu? Não tinha. Não tinha mesmo? Não tinha. Caramba, isso é toda uma confiança, né? Absurda, eu acho. Caramba. Assim, né? Eu ter sido revistado seria uma coisa absolutamente normal. Absolutamente normal. Caramba. Né? Então eu achei isso muito bacana. E outra coisa muito curiosa que eu não vou me esquecer, quando eu entrei na casa dele, o aroma de hinoki, que é uma madeira japonesa, que é como é que se diz? É um pinho japonês, né? Aquele aroma, é inesquecível. A hora que eu entrei, eu falei, aquele ar, eu falei, nossa, que ar puro. É a casa do imperador mesmo, casa do imperador. Né? E para minha surpresa, era um jantar, era uma reunião familiar, assim. Então a gente ficou lá, foi uma coisa muito informal. Então, né? Então foi muito... E ele foi muito gentil, porque... O meu Nihongo era incipiente para o Nihongo dele, né? Então ele usou um Nihongo super coloquial comigo, que eu consegui me comunicar com ele, né? E aí eu me lembro que ele falou assim, eu toquei shakuhachi naturalmente, né? Sim. Depois ele falou assim, quem é teu professor? Eu falei, Goro Yamaguchi Sensei, né? Ele olhou mudou o semblante dele, ele olhou para mim, ele falou, Zanen desu, né? Ele sabia, do falecimento dele, né?
Então, eu acho que ele fechou um ciclo. Né? Eu acabei saindo do Japão depois disso. Porque eu sempre falo para as pessoas que o japonês que a gente usa no dia a dia e o que usa na televisão, assim, é um pouco mais, como é que fala? Uma linguagem mais formal, né? Na televisão. Na televisão, tudo assim. Dependendo do programa. Dependendo do programa. Mas aí, como é que foi? Assim, você errava, o pessoal achava muito engraçado na época, né? Sabe o que é, Joia? Eu vou voltar um pouquinho o papo, tá? Quando o professor dormia, dava uma sonequinha, justo nessa hora, tinha televisão, programa de televisão, novela de Daigeki. Daigeki são novelas, assim, de kimono, tradicionais, bem tradicional. Bem tradicionais. Então, usam palavras bem antigas. E eu adorava essas novelas. E eu captei essas palavras, eu comecei a aprender. Keigo. Fala Keigo. Que é uma linguagem mais formal polido. Fala. E eu aproveitei e aprendi essas palavras também. E uma vez, quando eu participei de um programa de televisão lá, programa que a gente fala não é música, é balaite tenandaro. Comédia? Não, não é comédia. É assim, de entrevista, né? De entrevista. Eu participei, aí nesse dia... Bito Takeshi? Não, Tamori-san. Eu participei desse programa e, na verdade, a gravadora e a minha produtora queria lançar uma pessoa brasileira, mas bem quieta. Bem assim, bem comportadinha. Desculpa a palavra, comportada que eu falo. Comportada. Então eu não podia usar jeans, não podia usar t-shirts, camiseta, sempre teria que estar certinha, com saia. É um formato assim, já era fez uma bonequinha, entendeu? Então, mas eu sou brasileira, eu pensei. E nesse bate-papo, eu falei, vou soltar o meu eu. Aí eu conversei alguma coisa errada. Falei um pouco japonês, assim, meio tradicional, mas usando nos lugares, momentos... Talvez... Bem livre. Alguma coisa brasileira, tudo misturado. Desculpa, gente, mas foi o que aconteceu. Isso é uma coisa... Não era natural lá. Então... Eu fui aprendendo assim. Sim, mas você sabe que é interessante que isso acabou virando assim até uma característica, né? Que eles já chamavam você para os programas, né? Porque eles sabiam que ia dar risada, né? Porque você, a Márcia, ela traz alegria pro programa, porque fazia todo mundo dar risada. Né? Eu não sou comediante, mas sim. Fazer pessoas assim, ótimo, mas não é assim, proposital, não era proposital, assim, era o acaso, assim, você era muito natural, né, na verdade, tentava ser o mais natural, e trazia a brasilidade, né, pro palco, mas e a gravadora, depois que começou assim, eles verem que essa é uma característica que foi até de forma positiva, assim, para as televisões, as mídias te chamar. Como é que eles reagiram a isso? Márcia, para de falar essas coisas. Eu falei, não, pode falar, seja você mesmo. Como é que foi? Não, graças a Deus, a esses momentos que eu tive com as televisões também, com programas, eles ajudou muito para os meus shows também. Porque nos meus shows eu falo muito também. Então, eu canto e falo. E para falar... Conversar com as pessoas, o público, o público espera também isso. Sim, com certeza. Então isso me ajudou muito também. O que foi lá? E meu avô e meu pai, eles foram presos durante a guerra. Por estarem ouvindo rádio japonês, conversando em japonês. Mas como ele só podia conversar em japonês, porque não conhecia, não sabia falar a língua portuguesa direito, né? Então em casa era só falar em japonês. Entendi. E meu avô, ele era um empreendedor. Naquela época, ele tinha uma linha de ônibus. Naquela época não era ônibus, era jardineira, né? Jardineira? Tinha acho que duas jardineiras que faziam açaí Londrina. E tinha um posto de gasolina e um pequeno hotel.
Nossa, uma ele pensão. é empresário, né? Mas na época da guerra ele perdeu tudo. Ah, eles tiraram tudo? Tiraram Caramba. tudo. Mas depois que acabou a guerra, devolveram ou ficou sem nada? Devolveram, não deu. Teve que começar tudo de novo. Caramba. E nessa época eles estiveram presos durante 1 ano e pouco, lá em Curitiba. Então, depois da guerra, meu avô fez parte de uma comitiva que foi para Curitiba pleitear a abertura de um ginásio estadual lá em Açaí. Ah, que legal. E ele, então, aqueles capitães, coronéis que ele conheceu na época, depois da guerra, já eram generais e pessoas importantes no estado do Paraná. Ele legal. Conseguiu trazer. Então tinha uma boa relação com eles, né? Com os militares, né? Sim, ele estava preso, mas que podia cultivar tomate e vender na feira. Sim. Se ele quisesse sumir, ele desaparecia, mas ele voltava direitinho. Eu acho que nessas cidades que a gente tem, eu tenho bastante conhecimento também na questão de Tomé Açu, devido aí a minha sogra, né, que são de lá, que justamente por ser uma cidade que praticamente é dominado pelos Nikkeis, fica praticamente inviável e impossível, né, você praticamente coibir todo mundo de trabalhar e fazer as coisas, porque na cidade para, né, então tinha que dar essa certa mobilidade e já existia uma certa empatia, uma simpatia com a comunidade japonesa, pelos militares, né? Agora, na população da cidade, eu acho que, como os imigrantes chegaram e logo estavam prosperando, sim, eu acho que havia por parte dos brasileiros de nível mais baixo alguma, assim, ressalva, né? E, como fala para todo mundo, eu nunca trabalhei na Susan. Lazer não é trabalho. Sim. Olha que interessante, né? O senhor falou uma coisa muito importante, você que está em casa aí, olha só. Muitas vezes a gente tem uma vivência na vida, né? A gente aprende, né? Muitas experiências, passa por vários segmentos, como, né, o seu Chico está falando aqui, e com isso ele foi somando essas experiências que chegou no objetivo dele, essa grande missão, né? Então, é uma história muito incrível aí que a gente está compartilhando, seu Chico aqui tem essa história incrível, e você está aí, então, ó, compartilhe, gente, com seus amigos, né? Você que está aí no Japão, tá, gente? Vamos bem conhecer aqui, olha, vamos conhecer a história aqui do seu Chico aí, que é muito conhecido por todos vocês, né, seu Chico? E olha só, o senhor, nessa, todo esse aprendizado que o senhor teve, o senhor fez aí a faculdade de administração em Mogi, né? Trabalhou na área aduaneira, e depois foi em 1989, né? Foi a primeira vez que o senhor foi para o Japão, é isso? Mas o senhor foi para o Japão não para se decasseio, foi por outro motivo, não foi? Eu acho que eu era um cara muito pecador demais. Pecado. Eu sou católico, apostólico romano. E aí houve um convite de uma seita budista, que é um amigo meu de Mogi me convidou. E eu me identifiquei muito com a filosofia búdica. E eu sempre falo, se existe uma figura que representa o budismo, é o Jesus. Olha que interessante. Que as filosofias são iguais. Sim. Só que alguns conseguem identificar através da Bíblia. Eu li 500 vezes a Bíblia, até hoje eu não consigo entender. Agora, através do budismo, foi assim uma coisa assim, uma escola mesmo. Sim. Me identifiquei bastante. E com isso, então, eu frequentei e fui convidado a conhecer a matriz em Tóquio. Ah, que legal. Então, nós fomos conhecer a matriz e fui fazer uma aprendizagem onde fala de Shugyo. Fui em Yokohama, fiquei lá um mês em Yokohama, conhecendo todo a filosofia, assim, na carne mesmo. E aqui, nessa época, né, dessa juventude, existia já um intercâmbio entre as outras subsedes, os jovens? Era muito difícil. Era difícil? Muito difícil. Muito difícil, quase inexistente. Mesmo porque essa locomoção era muito difícil, né? Por exemplo, da Casa Verde para ir para Vila Carrão, que tinha bastante comunidade Okinawa e tinha parentes lá. Eu lembro que para ir para Vila Carrão, nós tomamos 2 ônibus. Ia até a cidade
depois andava mais um pedaço lá, a pé, tomava outro ônibus até Viracaju. Caramba. Então era muito difícil. Entendi. E nessa época também, assim, porque até não muito tempo atrás, existia, assim, muitas, como é que fala? Separação, né? As pessoas, o pessoal, os Otunantios, né? Que Otunantios são descendentes, né? Ficavam mais, né? Juntos com frequentavam mais a comunidade Otunante, e quem era de fora não entrava, nem o pessoal do Okinawa não frequentava muito associações, assim, de outras províncias, né? Até devido à própria Segunda Guerra, que teve aquelas, né, tantas divergências, né, de opinião. Como é que foi nessa época para o senhor? O senhor chegou a sentir alguma coisa disso? Olha, para ser sincero, eu nunca senti essa discriminação ou como é que fala, essa animosidade entre o Tinantio e não o Tinantio. Mesmo porque a gente frequentava muito comunidade Okinawa, né? A única coisa que eu lembro que tinha alguma... Nem sei se dá para dizer que é uma rixa ou qualquer coisa, entre os descendentes, filhos dos imigrantes antes da guerra e os novos imigrantes pós-guerra. Então, isso sim tinha algumas, que a gente chamava esse de Japonovo. Aquilo é Japonovo. E tinha alguma rixa entre descendentes de antes da guerra com novos imigrantes. Isso eu sei que tinha algumas... Entendi. Nada assim de grande monta, mas eu sei que tinha algumas... Entendi. E depois que vocês foram na área do comércio, né? Aí vocês trabalhavam com que tipo de comércio? Nós tínhamos uma mercearia. Uma mercearia. Antigamente, a gente fala Coap, né? Era um armazenzinho, mercearia, pequena mercearia, mas era Coap. E Coap tinha fornecimento de algum tipo de mantimento pelo governo. Não era de graça. Não era de graça, mas era... na grande produção, o governo comprava e quando tinha escassez, o governo distribuía. E quem tinha mercearia ia buscar. Comprava dessa distribuidora, que era ligada ao governo, e trabalhava. E foi em 2018, né, que você, nos 110 anos da imigração japonesa, você aí acabou fazendo, né, o bentô, né, que olha, gente, ó, pra vocês verem como a chiqueza, como é a finesse, né, de comer um bentô. Ela fez o bentô, que seria, na tradução nossa, a marmita da princesa Mako, da princesa da casa imperial. Quer dizer, a princesa come o bentô, que isso é um sinônimo, né, da importância, né, a valorização do bentô, né? Como é que foi fazer esse bentô aí para vocês? Não, foi uma grande responsabilidade, né? Porque falaram, não, ela não tem restrição, né? Porque assim, ela estava com uma agenda muito cheia, né? Não sei se vocês lembram, mas ela foi para todos os cantos do Brasil. Sim. Ela fez questão de visitar mesmo as comunidades. Uma cidade, de um dia para o outro, ela estava na sexta-feira em Maringá, sábado em São Paulo e no domingo já estava em Promissão. Então, e ela foi até o Pará, ela se meteu na selva para visitar as comunidades ali, em Tomé-Açu, né? Então, sim, era uma agenda insana dela, mas ela fez questão, né? E ela levava bentô nessas viagens, é isso? Então, aí eu fiz os bentôs, porque às vezes, né, não dava tudo tempo, bem, né? em cada local ela tinha uma recepção, Sim. tinha um compromisso de almoço ou jantar, mas às vezes nesses deslocamentos mais longos, né, que eu providenciava essas marmitas dela. E aí que eu fiz esse meu joguinho, né? É um bentô? Tem a base, né, de um bentô? Tem, mas também tem um ou outro temperinho, um ingrediente que é só aqui do Brasil. E como é que, assim, qual foi o feedback? Você chegou a ter algum feedback? Sim, depois dela? ela mandou um recado agradecendo, falando que estava gostoso, né, e pela atenção, pela delicadeza, né? Porque bentô é isso, né? Tem que ser gostoso, tem que ser bonito. Sim. Eu acho que esse é um grande aspecto. Fazer para princesa da casa imperial. Mas esse é um grande aspecto da culinária japonesa, a estética. E aí,
para mim que entrou tudo isso, né? Além da gente falou muito aí dessa parte científica, né? E dos processos, mas eu acho que uma das maiores marcas é você imprimir um toque seu, artístico, né? Sua marca. Sim. E aí que entrou toda essa parte de design, de moda, né? De arte. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero aqui desejar a todos vocês para 2023 um ano de muitas felicidades, muitas realizações e muita saúde. A equipe Alternativa no Ar espera vocês ano que vem, se Deus quiser. Valeu, gente! Juntos com a Alternativa no Ar. 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 Junto com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos